falar um pouco sobre o porquê da política, sabe? Que eu acho que muitas pessoas não pensam. Eu acredito que autoconhecimento e política, eles estão completamente ligados, ou pelo menos deveriam estar. Na prática não estão, mas na concepção eles deveriam estar. Por quê? Autoconhecimento é a mudança individual e a política é a mudança coletiva. Então, eu faço um vídeo que vai alcançar 100 mil, 200 mil, 500 mil pessoas, talvez 10% vão realmente ser impactadas e 5% vão aplicar aquela mudança na vida dela de alguma forma. Mas já começa pelo fato de que, mesmo eu buscando atingir a Josmara, a Dona Maria, que tá lá no interior, numa vida difícil, só o fato dela saber ler, só o fato dela ter um celular e conseguir assistir meu vídeo, ela já tá numa posição um pouquinho mais privilegiada. A política pega os 50% que recebem menos de 300, 400 reais por mês pra viver. E com as coisas do preço como estão, eu me questiono como que essa pessoa come. Como que essa pessoa vive. E isso é quase metade da nossa população. Então, a política, ela atinge essas pessoas, sabe? E que às vezes... Essas vão sentir muito mais ainda, né? E que às vezes a gente só percebe quando a gente anda na praia e vê assim, nossa, tá aumentando o número de crime, né? Por quê? Porque a gente não vê que as pessoas estão passando fome. Que a gente não vê que 7 em cada 10 alunos saem da escola e não sabem ler. Os mesmos que estão lá, porque a educação é muito ruim, de uma maneira geral. Às vezes, 8 de 10 saem de lá e não sabem fazer uma conta de matemática. Então, assim, que futuro que essas pessoas vão ter? Como é que eu vou falar de autoconhecimento com uma pessoa que não sabe ler e que não tem o que comer? Como é que eu vou falar com a pessoa que ela tem que aprender a controlar as emoções dela se ela não sabe se ela vai conseguir pagar a conta de luz no final do mês? Então, a política, ela é um instrumento de base para que as pessoas possam chegar num nível mínimo de que ela tenha condição cognitiva e intelectual de começar a olhar para ela. Porque até então ela está só sobrevivendo. E ela não tem outra coisa para pensar senão o fato de que se ela vai comer ou não. E Marco, para além de quem a gente está escolhendo, já foram escolhidos agora, estão aí. Nesse sentido, o que é possível fazer politicamente mesmo? Tem algo que é possível fazer? Não sei se a gente pode se juntar a movimentos que fazem... Eu confesso que eu sou super distante desse universo. Assim. Eu sou uma daquelas que me sinto sem energia quando começa o assunto, especificamente na política, os candidatos, essas coisas. Ao mesmo tempo, eu tenho uma vontade grande de poder gerar um benefício que seja maior do que o pontual. Apesar de eu achar que, claro, que o pontual tem o seu efeito. Mas eu imagino que muitas pessoas, talvez, questionem isso. O que seria um ato político se não se candidatar? O que poderia ser? Quais são as alternativas? Existem? A primeira coisa que a gente precisa fazer nesse momento é parar de brigar. É o primeiro passo. Porque quando fala de política hoje, é só briga. Então, a gente precisa parar de brigar sobre política e reaprender a dialogar, debater, aceitar as diferenças, compreender por que as pessoas pensam como elas pensam. Sabe que hoje em dia a gente tem muito extremismo, né? Muita intolerância. E uma coisa que eu faço, quando eu escuto e conheço alguém que é mais intolerante, eu escuto. E aí eu começo a fazer pergunta para a pessoa sobre como que essas ideias se aplicariam na prática. E normalmente elas deixam de ser tão intolerantes e começam a diminuir um pouco a intolerância. Porque a maioria delas que representam ideias intolerantes, no fundo, elas não são intolerantes. Elas estão tomadas por uma energia coletiva de ódio, de raiva, que deixa ela cega. Quando você começa a perguntar para ela, na prática, como que isso seria aplicável, ela percebe que aquilo não é aplicável e ela começa a repensar. Então, acho que a gente precisa parar de brigar. Começar a se ouvir mais. Aqui eu não tô dizendo que a gente tem que ser tolerante com o intolerável. Nunca. Mas vamos parar de brigar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente buscar ressignificar a visão que a gente tem sobre política. É o que a Rosa estava falando a primeira camada, os nossos pensamentos. A gente pode falar sobre as nossas crenças
sobre política. Então a gente precisa ressignificar isso. E a gente não vai ressignificar isso olhando para os políticos ruins e tentando achar eles bonzinhos. A gente vai ressignificar isso olhando para os bons que tem e buscando potencializar esses bons. Então, às vezes, vai ser uma palavra de motivação para esse bom. Porque esse político que é bom, ele também tá cansado. Ele também tá desgastado. E ele é bem corajoso, né? Ele é corajoso, muitas vezes ele tá abrindo mão da vida dele, ele tá abrindo mão de ganhar muito mais dinheiro. As pessoas acham que o político ganha muito, trabalha pouco. Os políticos bons ganham pouco, trabalham muito. Se eles trabalhassem o mesmo tanto que eles trabalham, porque político trabalha muito, se eles trabalhassem esse mesmo tanto na iniciativa privada, eles ganhariam muito mais dinheiro. Eu conheço muitos políticos bons que são meus amigos que ganhariam muito mais dinheiro se não estivessem trabalhando na política. Mas estão lá porque tem propósito. Então o que a gente pode fazer? Primeiro, motivar essas pessoas e tentar motivar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Porque se não é o teu propósito, se não faz parte do teu caminho, se não tem a ver com os seus dons e com os seus talentos, se não tem a ver com o seu servir, você não precisa ser candidato. Mas talvez seja esse caminho de vamos dar mais visibilidade para quem é bom e vamos motivar mais pessoas a seguirem esse mesmo caminho.